sejam bem-vindos. Eu sou a Mariana. Eu sou a Raíssa. Somos psicólogas, seguimos a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Sim, a gente está aqui hoje continuando a nossa série, não sei se a gente pode chamar assim, de conversas em homenagem à Semana da Mulher, ao Mês da Mulher. E hoje, aproveitando o gancho da nossa última conversa, a gente queria falar um pouco sobre a autonomia feminina, né? Autonomia profissional, autonomia financeira. Então eu acho que esse vídeo ele vai ser importante para a gente falar um pouco e aprofundar um pouco sobre como a gente tem encarado a nossa autonomia, como que a gente tem exercido essa autonomia e como a gente tem se apropriado do papel profissional, por exemplo, que eu acho que é um dos caminhos bem importantes para a gente exercer essa liberdade, essa autonomia, né? Afinal de contas, eu acredito que a liberdade financeira, a autonomia financeira, ela vai nos proporcionar liberdade e um desprendimento bem maior, né? Sim. A gente consegue ter mais tranquilidade para fazer uma escolha emocional, por exemplo, se a gente quer estar num relacionamento ou não, quando a gente tem essa autonomia, quando a gente sabe que a gente consegue dar um prosseguimento à nossa vida se não estivermos junto com alguém. Existe uma questão dentro dos relacionamentos, dos casamentos, que muitas vezes a mulher abandona a tua vida, tua carreira profissional para acompanhar, por exemplo, a carreira profissional do homem. Então, se ele tem um trabalho que viaja muito ou que é transferido várias vezes, é muito mais comum a gente ver a mulher abrindo mão da carreira para seguir o homem do que o contrário. Assim como é muito mais comum a mulher parar de trabalhar para cuidar dos filhos do que o homem. E eu acho que isso coloca a gente numa posição um pouco perigosa dentro, por exemplo, do relacionamento. Porque se a gente não retoma a nossa vida profissional, se a gente vai deixando para depois, se a gente não vai estudando mais, se a gente não corre de novo atrás de se inserir no mercado de trabalho, a gente inevitavelmente vai ficar presa a esse relacionamento. Porque daí como que eu me separo se eu não tenho condições de me manter sozinha? Sim. Como é que eu vou embora se eu não tenho um lugar para ficar ou algo para me dar um suporte? Eu acho que isso vem de uma construção que a gente vai fazendo, porque eu vejo que é muito mais fácil para a mulher abandonar tudo isso, abandonar a carreira, abandonar um projeto. Então, tem muitas mulheres que, felizmente, não estão fazendo isso, né? Estão conseguindo conciliar a carreira, filhos e desenvolvimento mesmo profissional, né? Dar espaço para essas coisas acontecerem mesmo com a condução da família. Condução que deve ser, né, preferencialmente dividida, bem dividida com o parceiro, com o marido, enfim, com quem está em casa. A gente até chegou a falar um pouco sobre isso no primeiro vídeo que a gente gravou, né, do quanto que as divisões elas não são tão naturalizadas assim, né? Exatamente. E a cobrança também, né? Esses dias eu vi uma moça que tem um canal aí no Instagram, uma página no Instagram, e ela viaja muito, assim, ela trabalha numa cidade e mora na outra, e ela tem 2 filhos, e as pessoas perguntam pra ela tava contando, as pessoas perguntam, o que você faz com seus filhos, né? Aí ela falou, nossa, ela até brincou, ela falou, nossa, eu esqueço deles, eu esqueço que eles existem. Né? Porque, assim, é óbvio que ela tem uma estrutura pra isso, né? Agora, essa pergunta, ela é feita para o homem também, que trabalha em outra cidade, porque também é comum acontecer. Um homem trabalhar em outra cidade, né, morar em uma, trabalhar em outra. Dificilmente essa cobrança vem nesse formato.
né? Porque é muito normal, é muito comum isso acontecer, o trabalho da mulher fica em segundo plano. Então a gente acaba se adaptando muito a isso. A adaptação é uma das maiores habilidades que nós temos como seres humanos, mas no fim das contas a gente acaba usando essa capacidade de adaptação de uma maneira equivocada. Sim, eu concordo. E acho que culturalmente, até dentro das empresas e tudo, esse questionamento, levar o papel profissional da mulher dessa forma, como sendo algo menor e demonstrando uma preocupação que não acontece se é homem. Então, assim, você tem filhos? Quantos anos? Com quem você deixa os seus filhos? Se não tem filhos, você pretende engravidar num período próximo? Sim. São todas perguntas que mulheres já ouviram em algum momento na entrevista. O que, assim, desqualifica totalmente toda a experiência Sim. e toda a capacidade profissional e conhecimento que ela tem em prol de algo assim, será que você vai me atrapalhar aqui? Exatamente. Qual que vai ser o seu valor? Será que eu vou ter problema aqui com você? O que é muito cruel. E atuando assim no mercado corporativo, eu já ouvi de mulheres até solteiras, casadas, solteiras, que não querem ter filhos, que elas têm medo às vezes de fazer uma transição de carreira, de buscar uma nova vaga, porque elas são confrontadas sobre esse assunto. Então, uma mulher como nós, por exemplo, né, na faixa entre os 30 e 40 anos, aí, até um pouco mais, ela acaba sendo vista como uma ameaça para o mercado de trabalho, né? Assim, eu vou contratar essa mulher e pode ser que daqui a pouco ela tenha uma licença maternidade, que inclusive é um outro ponto, né? A nossa licença é extensa, a dos homens é bem mais curta. Tá aumentando, né? Pelo menos tem algumas empresas que já por liberalidade têm aumentado esse período de licença paternidade, que deveria ser uma coisa mais próxima, né? Tem até alguns países lá da Escandinávia, né, do norte da Europa lá, que já tem uma equivalência, né? Mais equilibrado, né, entre pai e mãe. Sim. Então a gente tem aqui toda uma estrutura social, legislativa e cultural que promove isso, né? Que ainda solidifica isso. E eu pego o gancho para falar dessa questão cultural, que é muito forte ainda aqui, que culturalmente, dentro do nosso desenvolvimento como mulher e até do homem e dos papéis, ainda é um papel muito feminino abdicar. Sim. Abrir mão. Então, naturalmente, abrimos mão da vida profissional. E existe também em alguns lugares, algumas pessoas que ainda entendem que mulher não tem que trabalhar, mulher tem que ficar dentro de casa. E isso às vezes é até um ponto um pouco até abusivo, né, dentro do relacionamento, porque existem alguns caras que inclusive exigem que as mulheres não trabalhem. Exato. E isso é um jeito também de manter controle em relação à parceira, né? Com certeza. E a gente está falando de uma camada privilegiada aqui, né? A gente falou de problemas que atingem uma parte da população que tem acesso a estudo, que já adentrou o mercado de trabalho, que pode ter feito algumas concessões, mas que teve essa experiência. E existe ainda aquela outra camada que nunca nem teve oportunidade de trabalhar, que nunca nem teve autonomia, né? Aquela mulher que não sabe o que pode acontecer com ela se ela sair de um casamento, que muitas vezes é um casamento que contém agressão, né? Que não tem respeito. E existe esse medo de que a pessoa não vai conseguir desenvolver a vida dela depois de uma separação. Até porque eu acho que nesse contexto que você está falando, das mulheres numa situação maior de vulnerabilidade e de menor privilégio e oportunidades,
muitas vezes nem existe essa opção de não abrir mão. Sim, exato. Né? Não só por uma falta de estudo, uma falta de oportunidade de ir à escola e tal, mas até porque às vezes essas questões culturais de que mulher tem que ficar em casa e tal, às vezes são mais profundas nessa camada. Ela aprendeu que é assim, né? O sucesso é estar em casa e promover esse ambiente leve, esse ambiente cuidadoso, cuidar dos filhos, do marido. Esse é o sucesso. Então, acho que isso está enraizado, isso é fato. Cabe a nós hoje questionarmos se esse é um modelo válido ainda. Sim. E também acho que ajudar, né, incentivar essas pessoas a descobrirem caminhos para elas criarem autonomia, porque aí já falando de um ideal, né, de um mundo perfeito, o melhor seria que a gente pudesse ficar nos relacionamentos bons por escolha das duas partes e não por necessidade, não por dependência. Então, quanto mais a gente conseguir trazer essas oportunidades de autonomia, ou mesmo de pensamento, eu vejo que às vezes em alguns processos terapêuticos a gente percorre esse caminho. Né? De aprender a pensar por conta própria. Exato, de falar para a mulher que ela tem condições de descobrir, né, a forma dela ganhar dinheiro. De escolher como fazer isso, de entender que ela pode desvincular os desejos e sonhos dela, da família, do relacionamento, que ela não precisa pedir autorização para ninguém para fazer isso. E eu acho que é uma conquista cada vez maior e mais comum dentro da nossa vida, mas ainda um desafio. E acho que é algo que a gente precisa definitivamente lutar para cada vez mais. Embora talvez sejamos taxadas de loucas, de agressivas, de incisivas e de mandonas, eu ainda acredito que não existe outra forma da gente ocupar esse espaço, da gente exercer o nosso trabalho, se não for se impor. Né? Se não for lutar por essa igualdade de salário, de oportunidades. Bom, acho que essa questão do salário é até um dos fatores que acabam sendo ponderados na hora do casal decidir quem é que vai abrir mão, porque afinal, né, é muito mais comum que o homem ganhe mais. Então você vê, essa estrutura também tem a ver com isso. Mas a gente está aí nesse caminho e eu acho que eu, pelo menos, imagino que você também, eu estou num momento hoje em que eu sinto assim, depois que a gente percebe algumas coisas, a gente não consegue lidar com elas como se elas não existissem, né? Então, é por isso que eu acho que a gente tem tanta necessidade de trazer o assunto, de falar sobre o assunto e cada vez menos preocupação com o fato das pessoas taxarem como geralmente taxam, né? Vocês estão falando disso, mas esse assunto todo mundo fala hoje em dia. Pois pra quê? Pra quê? quê? Que exagero! E a gente fala mesmo, eu sei que tem muita gente falando que bom, é assim que as mudanças se principiam, né? É assim que começa a acontecer coisa diferente. Quando a gente fala, quando a gente questiona, quando a gente bate na tecla, até que isso chegue às pessoas que precisam por fontes diferentes. Sim. E que possa promover essa realmente parada para o pensamento, né? Para essa reflexão que a gente tanto espera. Eu acho que muitas pessoas falarem sobre é sempre positivo, porque dá pra gente a oportunidade de ver vários pontos diferentes, né? Eu não penso sobre esse assunto talvez exatamente da mesma forma que você, talvez tenha tido experiências profissionais diferentes das suas, mas quando a gente une isso e fala, vai ser diferente das visões que as outras pessoas tiveram, mas ao mesmo tempo complementares e que agregam. Né? Então, sim, eu acho importante também que tenhamos essa possibilidade, né?
Espero que tenhamos, espero que a gente consiga passar esse recado da forma que a gente realmente tem a intenção de passar. E, de novo, eu sempre quero deixar esse convite da gente continuar conversando sobre esse assunto. Inclusive, os homens se manifestando e mostrando opinião, eu acho que agora é um momento de construção. Felizmente, a gente tem esse espaço para começar a conversar. Eu sei que ainda não é fácil encontrar esse espaço em todos os ambientes, mas vamos fazer a nossa parte, né? Vamos dar esse pontapé e esperar que logo, logo a gente tenha condições de ver um cenário, ver uma situação diferente. Com certeza. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe nos comentários assuntos que talvez vocês queiram ouvir por aqui, comentários sobre esse vídeo para que a gente possa trocar coisas e experiências e informações e quem sabe até render outras conversas. Exatamente. E a gente se vê no próximo então. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.